Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor aqui da casa. Paz de Cristo para você também aí da live que vai nos acompanhar. Hoje Deus colocou uma palavra no coração do nosso pastor, que se conta no livro de Mateus, capítulo 14, do 22 ao 33, que está lendo. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém. Paz do Senhor para todos. Bom dia. Glória a Deus. Irmão, como o Leonardo falou, Deus colocou essa passagem no meu coração e que tem por tema em quem confiar. Em quem confiar. Ó, você pode prestar atenção no finalzinho da leitura que o Leonardo fez. A Bíblia mostra que o povo começou a confiar em Deus, né? Começou a confiar em Jesus. Só que assim, irmão, quando eles estavam na luta, eles não confiaram em Jesus. Quando eles estavam passando perigo, eles não confiaram em Jesus. E era discípulo de Jesus. Andava com Jesus. Já estava muito tempo com Jesus. Só que na luta, na adversidade, nos problemas, esqueceram de Jesus, irmão. Esqueceram quem enviou eles, ou quem ordenou que eles pegassem o barco e passassem para o outro lado. Os problemas da vida, as dificuldades, irmão, faz com que a gente muitas das vezes esqueça do lado espiritual. As adversidades. Irmão, cuidado para nós não sermos aquelas pessoas empolgadas. O que é pessoa empolgada? Se está tudo bem, eu estou alegre. Se está tudo mal, eu estou mal. Você está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Se está tudo mal, tem glória a Deus, não tem aleluia, não. Aí nós vemos aqui, irmão, que Jesus envia eles foram enviados por Jesus. E eles já viram muitos milagres e sinais de Deus através de Cristo. Mas na hora que era para eles confiar em Jesus, eles não confiaram. Não confiaram. Só que no final de tudo, aí eles vão acreditar agora em Jesus. Quando está tudo bonança. Muitas das vezes, se nós tiver cuidado da nossa vida, é assim, irmão. Quando está tudo bonança, está tudo bem. Então é alegria, aleluia. Não vou para a igreja hoje, é bênção. Não, irmão, é nas horas da adversidade. Eu vou para a igreja. Na hora da luta, eu vou orar. Na hora da escassez, eu vou buscar a Deus. Mas não, nós temos que ter cuidado. Nós que somos ex-usuários de droga. Vê a luta na repabiqueira. Vê a luta, vai para o boteco. Vê a luta, vai para a casa de prostituição. Vê a luta, Mateus 11, 28. Vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí é que nós temos que buscar Cristo mesmo, irmão. Aí é que nós temos que buscar Jesus. Agora você imagina, irmão, tá difícil. Aí eu procuro piorar mais ainda. Um abismo chama outro abismo, irmão. Não vou conseguir resolver. Era igual ele estava aqui. Igual ele estava aqui. Só é adorador quando está tudo bem. Só é fiel a Deus quando está tudo bem.
Mas vamos lá. Jesus disse a Pedro que ele tinha pouca fé. Por quê? Apesar de ter começado a andar sobre a água, se assustou com o vento forte. Começou a afundar e a duvidou da presença de Jesus. Começou a afundar e duvidou da presença de Jesus. Ele tirou os olhos de Jesus e se concentrou nas circunstâncias ao seu redor. Essa repressão não significou que Pedro não tinha fé quando Jesus disse para Pedro, homem de pouca fé. Mas sim que a fé dele era vacilante e facilmente abalada pelo medo. O Senhor não disse que ele não tinha fé. O que Jesus fez Pedro entender é que a fé dele era vacilante. Que qualquer coisa fazia com que ele desistisse. E Pedro, irmão, ele estava diante de Jesus, tá? Pedro estava caminhando para Jesus. Pedro estava diante do chamado. Vem. Quantos de nós não é assim, irmão? Nós estamos caminhando, seguindo Cristo, estamos bem, mas vem uma adversidade, uma luta, um problema, um convite, um prato do inimigo, um desânimo, uma tristeza. E a gente caminhando para Cristo e faz com que a gente dê atenção a todas essas coisas que faz a nossa fé ser vacilante igual Pedro. Fulano estava tão bem e agora afundou. Aqui em São Paulo diz bateu a nave, né? Bateu a nave. Tá entendendo? Estava indo tão bem. Mas por quê? Porque fez igual Pedro. Olhou para as adversidades. Irmão, luta, enquanto nós estivermos nessa terra, não vai parar. Perseguição, dificuldade. Irmão, para onde você virar nesse mundo, tem, irmão, uma facilidade para pecar. Só que enquanto não entrar, irmão, nós buscar uma coisa chamada domínio próprio, nós não vamos conseguir dominar, mesmo nós temos desejo de fazer aquilo que a gente queria fazer que desagrada a Deus. O domínio próprio faz com que a gente, mesmo com desejo, a gente não faça. Para isso que serve o domínio próprio. Para isso que serve o domínio próprio, irmão. Para que a gente venha dominar nossas vontades. Por quê, irmão? Porque nós estamos nesse corpo de carne. Esse corpo de carne está lá em Romanos capítulo 8, versículo 8. Aqueles que estão na carne não agradam a Deus. A carne sabe que ela não vai entrar no céu, Marcelo. Então, ela vai rejeitar as coisas da terra? Não vai. Aí tem que ter o domínio próprio. Quando diz assim, lá em Gálatas capítulo 5, a luta do espírito e da carne. Está falando dos desejos da carne, irmão. A carne deseja isso aqui. Irmão, a bebida ela é feita de quê, a bebida? Do álcool. E o álcool é feito de quê? Da cana. E a cana vem de onde? Da terra. Pronto. E o teu corpo é de onde? Da terra. A droga é feita de onde? Da terra. Tudo é feito da terra. Então o teu corpo, o meu corpo, nosso corpo vai desejar essas coisas. Só que o espírito vem de Deus. Quem soprou nas narinas do boneco de barro? Receba o quê? A vida. Receba o espírito de vida. Então o espírito deseja Deus, o corpo, a carne deseja a terra. Então nós estamos numa luta, cara. Nós estamos numa luta. Se nós nos conscientizar nisso aí, irmão, nós estamos numa luta. Irmão, veja aí. Jesus chama Pedro, Pedro vai, irmão. Pedro anda por cima das águas, cara. Pedro está sofrendo perigo e agora ele está por cima do perigo. Agora ele está pisando no perigo. Agora ele está pisando naquilo que estava metendo medo nele, daquilo que estava tirando a fé dele, daquilo que estava atrapalhando ele. Ele está agora por cima, cara. Mas quem foi que chamou? Jesus. Só que, olha só, irmão, o vento bateu aonde? No espírito ou no corpo?
Hã? No corpo. Aí a carne agora começou o quê? Entrou o medo. O medo. Então veja bem, irmão, nós que estamos aqui, para nós viver uma vida natural aqui, irmão, o que adianta? Ficar aqui só para ficar sem usar droga, sem beber? E viver uma vida natural? Nós vamos ver aqui, igual aquela mulher que passou 12 anos sem de recuperação. 12 anos sem de recuperação, irmão. 12 anos. A família gastando dinheiro com o tratamento dela. Família gastando tratamento gastando dinheiro com o tratamento dela. E a Bíblia diz que ela ia de mal a pior ainda. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior. E a família lá gastando. A família lá todos os meses. Comprando isso, pagando isso. Porque ela vivia daquela licença de recuperação natural, irmão. Natural. Irmão, comer, beber, refrigerante. Quando a gente fala que beber, não é bebida não, né? Cachaça não, para vocês não interpretar mal aí, tá? Beber a água, beber o refrigerante, comer, dormir. Irmão, isso aqui nós faz em casa, o senhor não? Sim. Quando não usa droga, né? Isso aqui nós faz em casa, irmão. Dorme, come, bebe, assiste uma TV, brinca um dominozinho. Isso tudo é natural, isso é tudo coisa que a gente faz em casa. Agora, o que nós precisamos aqui, irmão, precisamos é fazer, e não espere também 12 anos para chegar a esse ponto. 12 anos dentro do centro de recuperação. Está repreendido, pastor. Pois é. Só não amarre. Está amarrado, pastor. Não, senão o infeliz vai ter que ficar aqui, amarrado, pelo trabalho. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Né? Só que veja bem, quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, agora ela o quê? Ela se despertou para buscar o sobrenatural. 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 E nós precisamos buscar esse sobrenatural aqui, irmão. Sobrenatural, buscar Jesus aqui, ter um encontro com Jesus. Porque veja bem, irmão, mesmo Pedro na presença de Jesus, irmão, Pedro enfraqueceu. Pedro deixou o medo entrar. Só que Pedro teve a oportunidade de seguir caminho, de chegar até Jesus. Como ele também teve a oportunidade também de parar no meio de caminho e dar atenção aos outros, que não quer nada. A escolha é nossa. Aí agora o cara está afundando. Aqui que ele pede socorro. Por que ele não pediu o vento? Foi o vento que atrapalhou ele, não foi não, Leonardo? Ô vento, me ajuda, você que tira o menino do sufoco. É igual uma vez eu disse para um cara aqui, eu disse assim, mas por que tu não vai pedir ajuda lá na biqueira? Vai pedir ajuda lá na biqueira, irmão. A biqueira que acabou com tu. Mas não, a biqueira acaba com tu e tu vem pra cá pra me cuidar das feridas ainda. Se levanta contra mim. Porque eu tinha se levantado contra mim, entendeu? Por isso que eu disse isso. Eu disse pra ele, irmão, quando for assim, irmão, for assim, vai lá na biqueira. Ou não sei como é que você chama. Chapa, passa, tá entendendo? Ô irmão, gastei todo meu dinheiro aqui, eu tô vendo como é que eu tô aqui, tô acabado, mano, tá entendendo? Eu tô aqui zoado, tô precisando de ajuda, me ajuda aí, irmão, me interna aqui, vai lá com vocês. Não, porque der comprar um pedaço de pão. Você tá entendendo? Eu disse isso, eu fui irônico, essa parte é uma parte irônica, tá entendendo? Eu fui irônico, irmão. Por quê? Porque os caras se dão bem aqui e aí vão se entregar lá pra biqueira. Vão manter a biqueira, vão manter o boteco, vão manter. Aí quando chega para cá, chega acabado, a gente dá ajuda. Ao infeliz, de ser uma besta aqui, tudo que ele adquire aqui vai entregar para a biqueira. Aí vem para cá trazendo todos os problemas. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu disse isso aí para ele, serve até para vocês também aqui. Serve para nós. A gente anda bem, tá bem, de repente a biqueira tira do foco,
o boteco, a cachaça, a droga, a prostituição, tirei do foco. Aí para onde é que a gente vai de novo acabado? Eu quero ver, irmão, é difícil. Um desses, irmão, ligar para mim e dizer assim, pastor, tá precisando de alguma coisa aí? Pastor, aí, eu vou mandar um pix aí para comprar uns 5 frangos aí para casa aí. Não tem um, irmão. Tá de contar de boa, gasta o dia todo na biqueira, no boteco, aí se lembra da casa aqui de novo quando não tem mais nada. Como é que é chamado um tipo de pessoa assim? Ingrato. Ingrato. E filho pródigo. Aquele que desperdiça tudo naquilo que não é pão. Depois volta para cá, volta para casa. Zóio de Tandera. Aquele que tem uns olhos desse tamanho assim, ó. Vamos voltar para cá. Coloca aí o primeiro tópico aí, irmão. Ô Leonardo, por favor, para mim. Acho que minha xícara tá ali. Pega um pouco de café para mim, pega. Primeiro tópico. Fé e medo em conflito. Fé e medo em conflito. Nós vamos aprender aqui sobre esse primeiro tópico. Aí dá para sair? Vai, né? Então, tá bom. Vamos ficar por onde mesmo? Acho que não é aqui para longe, não. Por aqui mesmo, né? Fé e medo? Fé e medo em conflito. Fé e medo em conflito. Colocou? Uhum. Pronto. Primeiro ponto, eu vou falar alguns pontos aqui, tá? Algumas observações aqui. Pedro teve fé para sair do barco e andar sobre as águas. Teve ou não teve fé? Jesus disse assim, ó, agora só que a fé dele ele colocou em quem? Em Jesus. Não foi Jesus que chamou ele, vem? Ele creu, né? Ele creu. Nós vamos ver, irmão, alguns episódios na Bíblia, obrigado. Nós vamos ver alguns episódios na Bíblia. Vamos lá. Aquela mulher passou 12 anos sem de recuperação quando teve um encontro com Jesus. Ela voltou para onde? Para casa. O gadareno. Quanto tempo aquele cara estava cheio de demônio, irmão? Aquele cara estava endemoniado mesmo, cheio de demônio. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus mandou ele para onde? Na casa. Aquele homem que passou 38 anos, irmão, enfermo, e Jesus tem encontro com ele ali no tanque de Betesda. Jesus cura ele, Jesus manda ele para onde? Na casa. Quantos casos na Bíblia, né? Quantos casos na Bíblia? Mas por quê? Porque eles botaram a fé deles em quem? Em Cristo. Então, se nós botar nossa fé em Cristo, irmão, doença, enfermidade, droga, vício, mal, tudo vai cair por terra. Você acha que nós, nessa manhã, Jesus não está chamando nós para nos curar, para nos libertar, para nos salvar? Você da live aí está precisando de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. Você acha que Jesus não está te chamando hoje para dar essa vitória para você? Tá, do mesmo jeito que chamou Pedro, que estava cheio de medo dentro do barco. Pedro estava aflito dentro daquele barco. E Jesus ali, irmão, disse, Pedro, vem. E o pessoal do barco andou, cara. Pedro teve fé. Só que é outra coisa que nós aprendemos, irmãos, que nós temos fé. Só que é como foi falado, pode ser uma fé vacilante. Uma fé que se deixa levar por qualquer coisa. Tribulação, decepção. Às vezes a gente coloca confiança numa pessoa e nós se decepcionamos. Aqui a gente tem que fazer, pastor, ler a palavra e pôr o joelho no chão. Né? Ó, eu sempre digo, irmão, eu estou aqui para ajudar. Mas assim, ó, a minha sinceridade é, irmão, se você acha que eu não tenho condição de lhe ajudar, não permaneça aqui, irmão. Procure outro canto. Procure outro lugar onde você consiga fazer o seu tratamento, onde você consiga confiar na pessoa. Se você não confiar no líder que está te ajudando, não adianta você ficar. Não adianta. Irmão, se eu não confiar no líder que eu tenho, então eu tenho que sair desse ministério. Sabe por quê? Porque senão eu vou estar nesse ministério, aí eu vou ser a pedra de tropeço na vida dele. Aí tudo que ele falar eu não acredito. Aí eu vou estar
semeando contenda, falando mal dele, falando mal do ministério. O que adianta estar nesse... Em que eu vou ser abençoado? Em que eu vou crescer nesse ministério? Do mesmo jeito é aqui. Se vocês não acreditarem no meu ministério, o que vocês estão fazendo aqui? Em que vocês vão melhorar? Em que vocês vão dar fruto? Em que vocês vão crescer? É a mesma coisa que os discípulos. Andavam com Jesus, mas não criam em Jesus, irmão. Via os milagres, via os milagres. E não acreditava. E não acreditava. Vê Tomé. Tomé é abusado, cara. Tomé, como diz os paulistas, né? Tomé é abusado. Jesus, irmão, passou o tempo todo pregando, ensinando que sobre a vinda dele, o que ia acontecer com ele, o que estava escrito nas escrituras sobre ele. E quando foi para Tomé crer, Tomé disse assim: eu só acredito se eu ver. Quando não viu as chagas na mão de Jesus, ele não acreditou. Pois é. A fé de Pedro foi substituída pelo medo, quando a tempestade piorou. Agora você imagina aí, irmão, você ora por uma causa, e quanto mais você ora, a causa piora. Acontece isso. Não, mais ainda, porque se a sua oração não está surgindo efeito para Deus, né? Não, nem é, irmão Francisco, que a oração não está surgindo efeito. É que tem o tempo da resposta de Deus. Sim. Que tem o tempo de Deus. Muitas das vezes Deus está provando a nossa fé. Deus tá provando. Mas se você está fazendo uma oração sincera, uma oração verdadeira, Deus está recebendo, irmão. Se você está ali, irmão, uma oração, você não está com uma vida de pecado, porque o que afasta o homem de Deus, está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. O que afasta o homem de Deus é a iniquidade. Mas o coração contrito, quebrantado, quem resistirá a Deus não vai resistir. Então depende de como nós estamos chegando a Ele, depende de como nós estamos buscando Ele. Um coração cheio de pecado, uma vida cheia de pecado, e querendo que Deus resolva nossas causas, cada vez mais nós estamos piorando a nossa vida, e nós estamos lá em oração, Deus resolve, e Deus diz assim: pois para de fazer isso, para de pecar, para de dar continuidade, como é que eu vou te ajudar? Então, muitas das vezes acontece isso. Não é que Deus não escute a nossa oração. O que atrapalha a nossa oração eu trouxe um ensinamento aqui sobre alguns impedimentos sobre a oração. Uma delas é quem está em contenda com a esposa. Está lá, se eu não me engano, 1 Pedro, capítulo 5. O próprio irmão. Tem a outra também, né? O próprio irmão. Aquele que trazer sua oferta ao altar, se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta lá, vai se reconciliar com o irmão, e depois vem, entrega a oferta e o pai receberá. Aí tem a questão também do pecado de continuo, que está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, que eu acabei de ler. Então não é, irmão Francisco, que Deus não escute a nossa oração. É que tem coisas que atrapalham a nossa oração chegar até a Deus. Deus é santo. Aí onde está. Quantas vezes nós iniciamos uma jornada, um propósito ou um projeto, crendo na presença de Deus, cheios de empolgação, entusiasmo, porém, ao decorrer do caminho, coisas ocorrem e nos trazem desânimo, medo, desconfiança, derrota. Perdemos a fé em nós mesmos, em quem nos guia ou em quem deveria caminhar conosco. Então nós podemos ver aqui uma fé e medo em conflito. Pedro teve fé, mas também teve medo. Entrou o quê? O conflito. Em quem confiar? Em Jesus que me chamou? Ou nesse problema que surgiu? Só que Pedro confiava em Jesus. Pedro tinha fé em Jesus. Mas nesse momento ele tirou toda a confiança e toda a fé em Jesus para dar o quê? Atenção ao medo. Mas a hora que ele viu que o bicho estava pegando mesmo, que ele lembrou, a primeira coisa que ele lembrou foi de quem? Jesus. Jesus, né, pastor? Jesus.
Agora você imagina aí, Leonardo, você está andando por cima, você está de boa, tá guardando de lá no Ceará, por cima da carne seca. Só vitória. Aí de repente agora tu tá afundando. Tava tão bem. Hein? Tava indo tão bem, irmão. As minhas orações eu sentia a presença de Deus, fazia o jejum, meu parecia que eu estava no céu, cuspindo fogo. Aí agora eu dei atenção a uma prostituta. Agora eu dei atenção a garotinha, fui pro motel com ela. Foi ligação. Agora eu pequei. Estava vindo tão bem, mas estava afundando. Você vê o próprio Davi. Não, o próprio cantor Thales. Estava ouvindo ontem a mensagem dele. Estava ouvindo ontem, ele disse que estava por cima, estava no auge. E ele disse que é o testemunho que ele dá. E de repente, irmão, ele começa a tirar os olhos de Deus e começa agora a abraçar o mundo. E o pior de tudo, sabe o que ele disse? Que estava indo para a igreja, mas não sentia mais aquela unção. Estava indo para a igreja, mas não sentia mais aquela presença. É ele que contou o testemunho dele. Estava ouvindo ontem ali que a gente todo dia escuta, né? Ele aqui, né, Leonardo? E ele estava contando isso aí. Quantas pessoas estão na igreja desse jeito, irmão? Vai para a igreja só para poder não perder aquela confiança, aquela credibilidade, se mantém ainda como um homem de Deus, uma mulher de Deus. A pessoa vê ele na igreja, mas que na verdade é só para não se entregar por completo. Não perder o foco, né? É só para não se entregar por completo, para a família, os pessoal. Fazer só uma imagem, né? É. Se ela tivesse o dom de poder se deslocar em duas pessoas, ela ficaria em casa e mudava outra pessoa no lugar dela. Só que ela vai. Por que ela vai? Por que ela vai, irmão? Porque para manter uma reputação. Essa é a verdade. Mas que, na verdade, a vida dela não está mais ali. Tem a presença, mas... Não está mais ali. Está indo para manter a reputação. É pior, hein, pastor? É pior. Não é. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança, mas aquele que encobre as suas iniquidades não prosperará. Não prosperará. Então, muitas das vezes, nós podemos estar assim, irmão. Com fé e com medo. E dentro de nós está o quê? Um conflito. É igual Paulo fala em Gálatas capítulo 5, sobre a luta entre a carne e o espírito contra a carne. Amém? Vamos aqui para o segundo tópico. Foco nas circunstâncias. Foco nas circunstâncias. Não em Deus. Mas vamos observar outra coisa aqui de Pedro. Foco nas circunstâncias, não em Deus. Vou falar alguns pontos aqui desse segundo tópico. Primeiro, Jesus estava logo à sua frente. Cara, olha aí, irmão. Mesmo Pedro na presença de Jesus, Pedro deixa de confiar em Jesus. Irmão, o seu mestre ia mandar ele fazer alguma coisa que fosse impossível? Não. O mestre dele disse assim, vem Pedro. E onde é que o mestre dele estava? Por cima das águas. Por cima das águas. Uma das coisas que Jesus repreendeu os fariseus, irmão, é que eles mandavam as pessoas fazer as coisas que nem com a ponta do seu dedo queria carregar. Se chama o que isso aí? Julgo desigual. Só que você não vai ver Jesus, irmão, atrapalhando a vida de ninguém. O que você mais vê é Jesus querendo e ensinando as pessoas a colocar sua fé em ação. Pedro tinha fé. Jesus foi agora trabalhar que a fé dele tivesse ação, porque estava dentro do barco sofrendo. E agora pede para andar por cima das águas. Dá para entender a mente do ser humano desse?
Dá para entender se o cara está sofrendo dentro do barco, irmão. Agora pede para sair do barco. Dá para entender? É loucura, né, não? É tipo assim, tem hora que você para assim e diz assim, meu, tem hora que eu não entendo nem eu. Já aconteceu isso comigo. Poxa, tem hora que eu não entendo nem eu. Você olha para uma atitude de uma pessoa e diz assim, poxa, esse cara não está normal. Você imagina aí, os outros dizem assim, Pedro, tu tá normal não, Pedro. O medo atrapalhou aí todos os miolos. Tá querendo, né? Se aqui tá ruim, quanto mais sair. Primeiro eu acho que é o fantasma, depois é o Senhor e quando o Senhor caminhar aí junto. Primeiro vem Jesus como fantasma, pede para sair do barco, e terceiro começa a afundar. Só cada vez mais vai piorando. Aí Jesus identifica qual é o problema nele? Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Tinha fé, mas não tinha fé suficiente para vencer as lutas. Quando você está afundando, aí que você tem que ter fé mesmo. Falar, não, Deus vai me tirar. Nós temos fé, irmão. Todo dia que tem fé. Você da live tem fé. Todos nós temos fé. Agora, só que a nossa fé ela pode ser uma fé vacilante. Uma fé pequena. E eu acredito que Jesus quer trabalhar isso em mim e você. E é justamente essa pequena fé que faz a gente vacilar. É a hora da gente crer em Jesus, aí a gente vacila. Aí um abismo chama outro. Só que Pedro, mesmo andando por cima das águas, não creu em Jesus. Tem pessoas, mesmo dentro da igreja, não creem em Jesus. Tem pessoas que lêem na Bíblia e não creem em Jesus. Tem pessoas que jejuam e não creem em Jesus. Tem pessoas que sobem o monte e não creem em Jesus. Por quê, pastor? Porque as atitudes mostram o contrário daquela fé que tenta propagar. Fala uma coisa, mas vive outra. Então é uma fé vacilante. E se nós não tiver cuidado, nós vamos tornar um religioso. Um religioso, ele crê na sua crença. Mas ele não está 100% com a fé dele em Cristo. O mar agitado representa os desafios da vida. Aquele mar estava representando para Pedro, os discípulos, o desafio da vida. Quais são os nossos desafios hoje? Ponto de interrogação que só você sabe. Esse é o mar agitado. É esse desafio que você está passando, é o desafio na sua vida. Esse mar agitado. Talvez o mar está agitado no teu coração. Talvez esse mar está agitado na nossa mente. E a gente está desesperado, cheio de medo, sem saber o que fazer, mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo jejuando, mesmo orando. Só que esse mar dentro da gente, irmão, está nos trazendo medo. E esse medo, irmão, rouba a fé. Por isso que muitas das vezes, dentro da igreja, está indo de mal a pior. Porque tirou os olhos e o foco de Cristo e colocou os seus olhos e o seu coração no mar agitado, que simboliza aqui, irmão, o desafio da vida. Então, nós vemos aqui que Pedro coloca o foco nas circunstâncias e não mais em Deus. E cuidado para isso não acontecer com a gente, se é que não está acontecendo. Vamos aqui para o terceiro e último tópico. Um chamado para confiar, que é justamente o tema. Em quem confiar? Um chamado para confiar. Irmão, no capítulo 14, versículo 28, diz assim: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo,
mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Até onde o Senhor está. Pedro era entusiasmado e impossível. Nós podemos ver aqui no versículo 28. Pedro era empolgado, impossível. Pedro não sabia esperar, irmão. Jesus estava indo em encontro a Pedro e os outros discípulos para ajudar. E Pedro quis antecipar. E eu observo e faço uma reflexão que talvez esse seja o problema, que é um problema que não consegue resolver. É eu não saber esperar em Deus, confiar verdadeiramente em Deus. Eu quero dar o meu jeito, eu quero fazer do meu jeito. Não, Senhor, fica aí, peraí, deixa eu ir. Irmão, veja bem aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui. Pronto. Versículo 26. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Versículo 27. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. O que Jesus estava fazendo aqui, irmão? Jesus estava indo de encontro a um discípulo que estava cheio de problema. Só que Pedro quis antecipar. Esse é o grande problema da gente. Jesus quer nos ajudar. Jesus vem ao encontro dos nossos problemas. Só que nós não sabemos esperar Jesus chegar até nós. Nós queremos antecipar a vinda de Jesus para vir nos ajudar. Nós achamos, irmão, que tudo pode. Irmão, eu já tive vários problemas aqui, ao ponto que eu chegar para pessoas e dizer assim: irmão, o que você veio fazer aqui mesmo? Por que você estava lá fora, você não procurava resolver isso, aquilo outro? Agora, quando chega na casa de recuperação, eu fico enchendo meu saco. Ah, pastor, precisa resolver isso, preciso fazer isso, preciso ir ali, precisa acolá. Irmão, por que você não, quando estava lá, você não fez nada disso? Aí vem a desculpa, pastor, porque eu estava nas drogas. Eu disse: você passava 24 horas nas drogas, irmão? Você não dava um espaço, não? Porque esse espaço dá para resolver seus problemas? Aí quando chega na casa de recuperação, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... Não, você veio para se tratar, irmão. Você veio para se tratar. Você quer se tratar? Quero. Então, para se tratar, você sair, você resolve suas coisas. Ou então você vai embora e resolve suas coisas. Você escolhe. Eu já tive vários problemas desses aqui, irmão. Eu já tenho um problema de receber pessoa para cuidar da pessoa, ainda agora resolver problema particular. Advogado agora. Oi? Advogado também. Cara, tô dizendo que você é inteligente, meu. Tô dizendo que você é inteligente. Deixa quieto, pastor. Vira. Aqui para nós terminar. Aqui. É um barato. É justo, né? Eu vou... Presta atenção. Presta atenção. O bobo aqui é eu, filho. Eu quero dizer isso pra você. A minha filha tá no sofá, assistindo. Aí eu tô no corre. Pai, pega água pra mim. Eu disse: não, peraí. Aquilo que você pode fazer não ocupa outro. Tá entendendo? Pai, não. Você está podendo fazer. Então, aquilo que você pode fazer não ocupa outro. Eu estou no corre. Aí eu estou no corre. Já estou aqui no corre, aqui, cheio de coisa. Aí ainda vou ter que fazer uma coisa que você poderia fazer. Do mesmo jeito é interno aqui, irmão. Vai me ocupar se ele poderia ter resolvido, então vai embora e resolve. Aí vai me ocupar, já estou cheio aqui. É uma guerra espiritual, uma luta espiritual, ainda quer trazer mais problema que não é meu. Que não é meu.
O meu trabalho aqui é cuidar, trabalhar. Agora, há exceções de que a pessoa que todo dia, todo mês tem que ir aonde? No fórum para assinar. Isso é uma lei. É o meu caso de amanhã, né? Amanhã é um caso à parte, né? Agora eu expliquei pro senhor, né? Não, é diferente, tem caso que é caso. Como o caso aqui desse rapaz, como o caso desse rapaz, tá entendendo? Tem casos que é caso. Trazer um problema total. Não, sim, não. Toda vez tem que ir, né? Todo dia, coisa pessoal. Semana. Coisa pessoal. Você tá entendendo? É igual minha filha cresce sabendo disso aí. Não ocupe ninguém, porque você vai sobrecarregar alguém e você vai ficar aliviado. Você vai sobrecarregar e você vai ficar aliviado. Aí tá lá no sofá, de perna pra cima, tá entendendo? Aí eu chego ao culpado, aí tô lá, indo pegar água, toma aqui, filhão, no sofá, de perna pra cima. Não é assim que funciona, não. Se não tiver cuidado, mesma coisa é aqui, irmão. Isso aí que serve para vocês levar para casa de vocês, com o filho de vocês. Você imagina, irmão, você coloca um irmão na sua casa. Você sai 5 horas da manhã para trabalhar. E o seu irmão acorda todo dia 11 horas da manhã. Seu irmão não quer dar um prego na barra de sabão. E ainda reclama das coisas dentro da sua casa. Você vai aturar por muito tempo esse seu irmão? E é irmão de sangue. Você vai aturar? Quem vai aturar? Pronto. Do mesmo jeito, eu sou obrigado a aturar aqui também gente folgada. Se você não atura o seu irmão que é de sangue, eu sou obrigado a aturar você aqui. Coloquei o irmão da minha esposa 4 vezes dentro de casa, usuário de droga. Uma das vezes ele arrastou meu filho. Os dois viraram traficante. Fui ajudado, a família, tá? E é o pago que ele me deu. Graças a Deus, meus filhos se libertou. Deus me ajudou muito para me ajudar meu filho. Hoje é um grande pastor, homem de Deus. Casado, tem 3 filhos, um bom emprego. Dirige a obra de Deus. Você está entendendo? Mas eu fui tentar ajudar. Irmão da minha esposa. Botei 4 vezes dentro de casa. A última vez arrastou meu filho para as drogas. Uma das vezes acordava de manhã, estava lá um bocado de noia lá. Feito lá em casa. Que é isso aí, Valber? Olha ali, ó. O Valber abriu a porta e disse assim: Ixi, e aí, fulano, que é isso aí? Não, são os meus amigos. Aí eu disse: Valber, então diga aí para ele morar na casa dos amigos. Às vezes eu entendo, ó, muitas das vezes eu entendo quando você não quer mais ajudar, tá? Eu entendo. Você ajuda, e a pessoa só traz problema para você. Eu já vivi os dois lados. Eu já vivi os dois lados. Você está entendendo? As pessoas da família. Ao convidar Pedro para se juntar a ele, Jesus ensina que a fé verdadeira exige ação. Ou seja, Senhor, manda que eu vá até você. Isso é bom, né? Que oração bonita, né? Mas qual é a minha ação diante disso? Vou ou eu fico? É igual a pessoa ora, o Senhor muda eu, o Senhor me liberta, o Senhor faz isso, Senhor. Tá bom, e qual é a minha atitude diante dessa oração? Vou parar ou vou continuar? Continuar usando droga? Parar de usar droga. Tá entendendo? Parar ou continuar? Senhor, me liberta. Senhor, me tira do vício, Senhor. Então vou continuar ou parar? Então vou parar de usar droga ou vou continuar usando droga? Mas eu tô colocando a minha responsabilidade para Deus. Parar de usar droga, parar de viver o que você está vivendo e continuar buscando com Deus. Não sei como você entendeu. Você entendeu agora o encaixe, né? Agora eu expliquei. Aí veja bem agora, eu estou colocando uma responsabilidade para Deus que não é dele, é minha. O que ele vai poder fazer diante disso aí, sabe o que? É me ajudar, mas a responsabilidade é minha.
É isso que nós temos que entender. Jesus chamou Pedro, mas a responsabilidade de Pedro sair do barco era dele. Jesus não foi lá, pegou ele no colo, vamos lá, filho, vou te tirar do barco. Não, pois vem. Ou seja, você está com medo dentro do barco e não está com medo de andar por sobre as águas, não estou entendendo nada agora. Está no mar, está na água. Não estou entendendo nada. Agora o negócio baldeou. Está com medo dentro do barco e não está com medo de sair de dentro do barco, andar por sobre as águas? Aí Jesus diz, pode vir, ele andou de boa, disse assim, aí é nós, Jesus, estamos juntos, tá? Pode contar comigo, Jesus, quando é fé vem um vento, diz assim, cadê que eu posso contar com você? Cadê que estamos juntos? Aí, muitas das vezes Jesus quer mostrar, Alexandre, para nós, que nós somos ainda homens de pequena fé. Nós só temos muitas das vezes palavras, e nossas atitudes são atitudes fracas, que nós não temos palavras para cumprir aquilo que nós dissemos. Aí Jesus permite os vendavais da vida para que a gente venha olhar e dizer assim, poxa, eu pensei que eu estava forte. Vamos lá. Ao permitir que Pedro andasse sobre as águas, Jesus mostrou que com fé é possível superar os obstáculos. Pedro andou por cima das águas, não andou? Pedro pegou uma experiência para a vida dele, Leonardo, que ele era capaz. Assim como ele andou por cima das águas, ele era capaz de vencer a luta, de vencer as dificuldades. Uma experiência que Pedro carregou para a vida dele, irmão, e é que dali se viu. Porque quem é, irmão, o ser humano que consegue, irmão, andar por cima das águas, por cima do mar? Não existe, irmão. Mas nós vemos dentro da Bíblia 2 homens que andou. Um é Jesus, o outro é Pedro. Só que Jesus continuou, Pedro afundou. Agora, Jesus mostra pra gente que a fé, se a gente buscar, e é isso que nós estamos precisando buscar nessa casa, a fé é a fé que a gente consiga vencer os obstáculos. Uma fé não vacilante, mas uma fé verdadeira. Inabalável. Enquanto nós estivermos olhando e crendo e acreditando em Jesus, nós vamos vencer. Mas se nós tirarmos a nossa fé de Cristo, já era. Amém? Amém. Deu para entender alguma coisa? Deu para entender? Posso fazer a conclusão? Amém? Quando Pedro começou a afundar, ele clamou a Jesus por ajuda. Jesus imediatamente o alcançou, o segurou e o resgatou. É isso que Jesus fez comigo, com você e está fazendo. Nos alcançou, nos segurou e nos resgatou. E o que Jesus fez? Deixou ele afundar? Não. Pegou ele e colocou dentro do barco. Repreendeu o vento. Repreendeu o mar. E agora aquietou o coração deles com bonança. É isso que Jesus quer fazer conosco aqui, ó. Hoje nós estamos nesse barco. Aqui acolá o barco dá uma chacoalhada aqui, irmão. Aqui acolá, irmão, vê um vento aqui. Aqui acolá agita aqui o mar da vida. Mas muitas das vezes a gente quer antecipar, a gente quer sair. E a gente pode se afundar no meio do caminho lá fora. Bom que Jesus venha até aqui. Que Jesus aqui nos resgate, nos ajude, nos afirme, traga bonança ao nosso coração, para que nós venhamos manter a paz, para poder prosseguir, para chegar lá onde é para chegar em paz. Mas não esqueça, irmão, tem dificuldade, tem luta, mas o mais importante é se Jesus vir nos ajudar. Então nós devemos colocar nossa confiança em quem? Deus, Jesus. Amém? Que vocês possam receber essa palavra de Deus aí da live também, tá? Você que ainda não é inscrito nesse canal, se quiser se inscrever, vai estar ajudando a divulgar essa palavra, esse trabalho. Você não paga nada, irmão, tá bom? Se você também não quiser se inscrever, fica à vontade.
tá? Que Deus continue abençoando você, abençoando nós aqui, em nome de Jesus, tá? Quem quer fazer essa oração de agradecimento? Eu faço. Ô Pai querido, Pai amado, nós estamos cada vez mais na tua santidade, na tua presença, agradecendo por essa live, que o Senhor venha abençoar cada um aí, que está ouvindo, que vem chegar no coração deles, a família deles, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um aqui, Senhor, dando força para continuar nessa jornada, Senhor, que essa palavra veio, meu Pai do céu, quentinha, meu Pai, que veio estar na nossa mente, cair na tábua do nosso coração. Abençoa, meu Pai, nossa família que está lá fora esperando a gente, meu Pai, transformado, Senhor. Que o Senhor venha estar, meu Pai, com essa casa, mandando entendedores, pessoas espirituais, pessoas que querem tratamento, meu Pai, pessoas que querem, meu Pai, uma transformação de vida, Senhor. Manda, meu Pai, para ser curado aqui. Manda pessoas, meu Pai, materialmente ajudar essa casa, Senhor, que essa casa, meu Pai, precisa de ajuda, meu Pai, financeiramente, espiritualmente, Senhor. Que o Senhor venha abençoar o pastor, a família dele, que trata nós aqui como, meu Pai, membros da família, Senhor. Que o Senhor venha cuidar do nosso pastor de sabedoria, de entendimento, que a palavra seja eficaz na vida dele, que o Espírito Santo venha usá-lo cada vez mais. Abençoa a esposa dele, Senhor, que é a companheira deles de tantos anos, Senhor. Que eles venham ser uma única carne, Senhor. Que eles venham, meu Pai, cuidar de nós, Senhor, com sabedoria que venha do alto, Senhor. Abençoa a filha deles, os filhos deles, Senhor. Abençoa cada um dessa casa, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, quem vai sair, Senhor. Coloque, meu Pai, pessoas, meu Pai, no nosso caminho, para que a gente venha vender esses tapetes, Senhor, para que a gente venha evangelizar, falar da tua grandeza e do teu poder para muitos que não te conhecem, Senhor. Pedimos ao Senhor, meu Pai, coloque a tua paz aqui dentro. A tua, meu Pai, vontade, o teu amor, a tua gratidão esteja nessa casa, Senhor. Que a gente não venha, meu Pai, fazer algo que desagrada a ti, Senhor. Que a gente venha fazer algo, meu Pai, que venha agradar ao céu, ao Senhor, meu Pai. É isso que a gente pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, Deus abençoe a todos.